Oi, eu sou Gabriel Malê E eu sou Yes That's. e esse é o. Então não tá o ó. Por que que não tá o ó? Amiga, assim, não tá o ó, porque poderia ficar mais o ó. Sempre tem aquela coisa de que a situação poderia ser pior. E no meu caso, assim, pra não ficar bitolada pensando que tá o ó, eu já penso que assim, por exemplo, podia estar pior, né? Então, pra mim é isso, amiga. E pra você, por que não tá o ó? Podia tá pior, podia tá melhor, mas assim, tô Ah, bem. melhor Eu acho sempre que eu. pode estar. Não, claro, mas é uma situação que não toquei, assim. Agora eu vou tirar do baú, acho que você vai ficar meio chocado. Aquele tá tranquilo, tá favorável? Eu juro, Tá bicha. tranquilo, tá favorável. Não, Do tô nada tirou tranquila. isso, que É, não, ódio. veio aqui pra mim. Tô tranquilo, tô favorável, acho que em todos os sentidos. Então é isso, não estamos ó. E pra falar de coisas que às vezes ficam um pouquinho, um tanto quanto ó, qual é? O que que pega ali às vezes, que daí pode ficar meio ó? No bolso. Bufunfa, Dinheiro, dinheiro. cascalho, E a gente tem aqué, falado. lajô, Aqué. entendeu? O Nossa. que adianta não ter nenhum lajos dentro da bolsa? Só um pacote de bolacha Celular e um todo celular todo quebrado. O que que quebrado. adianta? Tem Não adianta, uma entendeu? bolsinha que é da Louis Da Louis Vuitton, Vuitton, daí tem lá um pacote de bolacha, o celular celular todo quebrado. trincadérrimo, e é isso. Não tem umas moedinhas aqui, ó. Você anda, a bolsinha fica Entendeu? só. Amiga, lembra aquele vídeo da Caroline Dickman que ela tá contando as moedinhas pra comer um hot Ah, dog eu de dois lembro. reais? É desse Entende? jeito, entendeu? Aí não Contando adianta, moeda. gente, não adianta. Não, gente, não, hello. E para isso, já que dinheiro tem sido uma pauta aqui, um tópico em Um vários tópico bem episódios, recorrente, um né? A tópico bem gente, a recorrente. gente sempre fala sobre isso, né, gente? Porque eu acho que pra falar de que não tá o ó, a gente tem que falar do faz-me rir, né? Onde toca, onde aperta o calo de todo mundo. Que é no bolso, é no dinheiro, gente. Exatamente. E hoje a gente chamou uma pessoa bem especial para falar sobre isso aqui com vocês, que é o nosso queridíssimo economista Flávio Uma Cheves. pessoa que Uma entende. pessoa que entende, não, Porque, não é como nós aqui, né? Porque eu só exatamente. entendo, eu tô aqui na VASP, Vagabundos Anônimos, não sustentado pelos pais, mas, né, que eu não tenho tanta formação pra falar sobre isso. Não sou formada, só falo merda, mas chamei uma pessoa que é adequada pra falar sobre isso. Até porque se a Vasco bater na minha porta e for procurar os meus pais, Aí, amiga, aí a lascou. coisa ficou triste, viu? Lascou, não vai O meu não ter. vai nem Não vai encontrar, que ter. Deus o tenha, ou Ah, é talvez não, verdade. né? Para isso, a gente trouxe aqui o nosso Flávio Cheves, o nosso economista, ele que também trabalha com engenharia de transportes, é empresário, ele entende ali. Multiartista, iconoclasta. Iconoclasta. Ele entende, é a pessoa que tá ali, que entende, que sabe. Bem-vindo, Flávio Cheves, como que você tá? Eu tô bem, né? Não tem plaquinha, mas é porque eu trouxe a minha própria plaquinha. Laranja. Ah, vamos de verde, né? Porque não tá o ó, né? Todas as reuniões que eu participo, de conselhos, comitês, eu ganho uma plaquinha. E essa aqui tem um significado especial para mim, porque foi a primeira reunião que eu presidi do Comitê de Economia de Transporte, para o qual eu fui eleito presidente o ano passado. Ó, então tá o ó, né? Ele trouxe a plaquinha dele, eu tô aqui com a minha E mera tá plaquinha, ótima. entendeu? Tá É ótimo, uma, imprimida mas é aqui mesmo. minha, É dessa a que eu fixa. tenho, é minha, vou me apegar com o que eu tenho. É isso. Bom, então já que a gente está entrando, né, nos tópicos polêmicos, a gente já começou com uma temática muito controversa, agora a gente vai falar sobre um tema que também é muito polêmico. Na sua opinião, queridíssimo, né, Flávio Cheves, todo mundo quer ser rico? Não, gente, tem gente que quer ser feliz. Dinheiro não traz felicidade, é uma frase clássica. E tem uma dose de verdade, porque a pessoa, cada vez que vai enriquecendo, novos problemas vão surgindo. E nem tudo se resolve com dinheiro. É, bom, eu já vou ter que discordar um pouquinho, entendeu? Eu acho que dinheiro traz felicidade, sim. Como eu disse aqui nos últimos episódios, né? Se você que acha que o dinheiro não traz felicidade, esvazie sua conta. Dê pra mim, mande pra mim, me faça um pix milionário, seja o Silvio Santos, faça um Não, eu, aviãozinho. eu acho que é o aprendizado de quem conquistou uma posição financeira, como eu, é que nem tudo se resolve com dinheiro. Você tem a saúde. Eu já tive vários problemas de saúde, e, em momentos que eu ganhei muito dinheiro, e isso incomoda muito. E você fica, se sente.
meio, digamos assim, impotente para resolver aquilo, ainda que você vá nos melhores médicos, nos melhores hospitais, o dinheiro não resolve tudo. Não, peraí. Eu entendo que facilita, eu entendo a visão Tem o do lado Flávio. bom? Tem. Ah, não tá o ó mesmo com dinheiro, porque você realmente consegue conquistar aquilo que você quer. Você compra roupa, você viaja, você compra carro, você compra apartamento, você decora apartamento, você faz tudo isso. Então isso dá prazer, dá Não, eu satisfação. entendo a situação, e foi o que eu falei no último episódio. A questão da saúde acaba pegando. Porque, meu, é complicado quando você chega numa situação. Ou enfim, já tiveram momentos na minha vida, graças a quem quer que seja, e de uma forma positiva, positivamente falando, que eu tava numa situação super confortável em relação a tudo, tipo, zero estresse sem nada, só que daí eu tava com, sei lá, doente. E daí, meu, já me aconteceu. A última, quando eu ficava com muito problema na garganta, eu tenho uma memória muito lúcida, assim, uma memória muito clara. Eu com a minha melhor amiga, Gabi Steca, que participou no outro episódio também. E a gente tava na Escócia e era pra ser uma viagem super legal. E acho assim, eu tava doente, eu fiquei trancado no hotel e eu fiquei chorando. E eu fiquei, gente, é isso, tipo, eu Ai, tenho. amiga, mas aí é perrengue chique, né? É Perrengue perrengue chique. chique de Então lei é isso. Então a gente humana. mata aqui no É perrengue perrengue chique. chique. Entende? Eu acho que assim, você tendo dinheiro e você não tendo dinheiro, você vai ter perrengue. O foda é que O um ser mais problema é a triste que os outros. dimensão dos problemas, entendeu? Porque às vezes o meu problema é que, por exemplo, não tenho tanta condição financeira, tanto como outras pessoas que têm mais, ele pode ser muito maior. O que para uma pessoa que tem dinheiro, ela consiga resolver assim, ó, num estralar de dedos, entendeu? Porque é dessa forma que funciona, né, gente? Eu É acho que babado, infelizmente. todo mundo acaba tendo problemas. A gente nunca vai estar satisfeito. Foi o que a gente falou no primeiro e segundo episódio. A gente vai acabar que nunca vai estar satisfeito, e isso é meio que um fato já. Só que a minha questão é que todo mundo tem problemas, uns menores, outros maiores, enfim, a gente E também a não gente não pode pode também invalidar o invalidar o problema das problema do pessoas, né? outro. Diminuir o problema das pessoas. É Então, um problema que é seu e é um problema, né? O que pra mim também, eu tenho um problema que é meu, mas ele também pode passar a ser seu. Inclusive o meu Pix é 119. ó, Ó, né? Já uma vamos jogar solução aqui. aqui, O uma problema é que pode ser uma solução. solução. Olha, gente, eu já não posso julgar muito, né? Porque eu estou nessa faixa de pessoas que sim se endividam, infelizmente, né? Porque é isso, gente. A gente tem. É uma vida, né? Uma vida sofrida. A gente tem sonhos, né? A gente, enfim, a gente se A gente esforça, quer mas viver. é A babado, gente né? A sempre gente tem que ir quer pra viver. luta, O né? pobre tem que viver, entendeu? Eu tenho comigo de falar, inclusive já falei outras vezes aqui, que a alegria de pobre dura pouco. Então, nos momentos de êxtase, né, que a gente tem, nos momentos de dopamina, são o que, né, faz a gente conseguir. Nossa, meu Deus, que vida linda! Viver é lindo. Que o pobre precisa disso, amigo. O pobre precisa sonhar. Né? O pobre precisa sonhar. Brasileiro precisa sonhar. É, Brasileiro vive da amiga. esperança, gente. A gente Qualquer coisa a vive, gente tem a que gente viver. vive de pão e circo, gente. É tudo uma grande cortina de fumaça. A gente tem que se alienar de alguma forma. Isso em relação à situação financeira de cada um, acaba caindo naquilo. Você é rico ou você só tem um iPhone? Eu vou falar uma coisa aqui, como economista que sou, que, em geral, quem ostenta, tem muitos bens, enfim, a pessoa que parece que quer demonstrar que tem dinheiro, na verdade não tem, o que ela tem é dívida. Então, as pessoas que compram coisas se endividando é o caminho para o fracasso. Vai ficar muito uó a vida delas. iPhone parcelado, o apartamento com uma dívida enorme, um carro parcelado com juros enorme. Aí esses juros entra no cheque especial para comprar roupa. Esses juros acaba com o patrimônio da pessoa. Então, se você realmente quer ficar rico, não pague juros. O único juros que dá para pagar ainda é o financiamento habitacional, que é o juro mais barato que tem. Fora esse, não pague juros. Parcelamento no cartão sem juros ainda vale, mas fora isso, é o caminho do fracasso. É, eu concordo também, porque, por exemplo, assim, aí a pessoa, eu amo, né? Eu amo que é uma comparação, gente, que a gente já fez muitas vezes, mas a gente tem que falar. Aquela pessoa que tem um iPhone, mas tá deitada num colchão sem lençol e a parede tudo sem reboco. Mas tem um Bicha! iPhone. Mas tem um Não iPhone, tem um ovo entendeu? na geladeira. Não tem a geladeira, como a Não tem... Nichols disse.
Entende? Mas tá lá de bolsinha, tá lá de tênis, tá lá de Jordan, de não sei o quê. Fumando florzinha, querendo fazer networking em baladinha aí com as pessoas, entendeu? Sendo que na sua casa tá tudo feio, amiga. A sua pia tá cheia de louça, entendeu? Você não tem um IP pra esfregar o seu garfo e faca que você tem, que inclusive tem um cabo de plástico, Que entendeu? inclusive tá com o símbolozinho do espoleto. É, gata. Ou melhor, alguma amiga te levou no Outback, o que que você fez? Roubou o copo do Outback. Entendeu? Imagina se. Eu não conheço ninguém que fez isso. Ai, eu conheço, eu já fiz, amiga. Eu Ai, ai. amo. Não, é isso, o copo é lindo. É Mas isso. E entende? ninguém pode me julgar. O copo é lindo, gente. Aceitem. Não, aceitem. Você, Flávio, sendo uma pessoa profissional no assunto, o que que você acha dessas pessoas que se endividam por status? Que é ali, a pessoa não tem nada, tá cheia de boleto, mas ela tem que postar um negócio na internet, tem que tá viajando lá, mas tá parcelado em 1.000, tem Os um únicos iPhone, suspiros que a pessoa tem é os de dívida. vive na parcela, tá na dívida e não tem. Então, eu acho que assim, na sociedade capitalista, vamos falar assim, sociedade de consumo, tem muita pressão da mídia, do marketing, da publicidade, e do peer group, né? Assim, das pessoas que estão em volta. Então, se aquele meu amigo comprou um carro novo, eu preciso comprar um carro novo. Se aquele meu amigo tem um iPhone, eu preciso ter um iPhone. Se ele comprou a casa nova, eu preciso comprar a casa nova. Então, esse circuito leva as pessoas a ter que ter aquele bem para competir ou para ficar no mesmo nível ou ficar até melhor, né? Ganhar essa competição e leva a se endividar, porque se a pessoa não tem o dinheiro, a única saída é se endividar. Então, se ela consegue se endividar, ela vai e compra, mas esse é um caminho fracassado. Agora, é um pouco o padrão do que está aí. É, e agora, né, a gente também vai para uma pergunta bem polêmica aqui. Você já teve nome sujo? Como que foi isso pra você? Você já encontrou o seu nome no Serasa em algum momento? Porque assim, falar, gente, é fácil, mas a gente também tem que saber da pessoa, entendeu? Eu não. Ah, eu já tive, gente, juro. No meu primeiro Não emprego. tem. Amiga, no meu primeiro emprego eu já tive o meu nome sujo, gente. Eu não sabia nada, assim, de finanças. Não sabia, gente, não sabia de nada. Eu lembro que, assim, eu acho que o meu salário, acho que eu recebi um salário mínimo na época, era, acho que, sei lá, era R$ 846, E tava 900 e alto poucos ainda. reais. E tava alto, gente. Sabe o que que eu fiz com o meu primeiro salário? Eu fui lá, que eu me arrependo até hoje, inclusive. Se arrependimento matasse, eu estaria morta. A primeira coisa que eu fiz com o meu pagamento do salário, do primeiro salário, foi comprar o CD físico do Lemonade da Beyoncé. Tá onde esse CD hoje? Amiga, eu ainda tenho ele. Então tá ótimo. Ele tá fudido, mas eu tenho ele ainda. Então, Foi um investimento. eu nunca tive, e é a coisa que eu mais evito. Então, é o que eu falei aqui. Se você quer crescer seu patrimônio, quer ter dinheiro, você não tenha dívidas, conquiste, né, passo a passo, vá com calma e evite se endividar para evitar ter uma inadimplência e evitar cair no Serasa. Mas as pessoas acabam caindo nesse buraco. Isso acontece. Mas para evitar isso tem que ter muita cautela, assim, tem que saber administrar o que ganha e o que gasta, o que ganha e o que gasta, sem se endividar. Ou se endividar, como eu falei, com o juro mais barato que tem, e não com juros altos. Infelizmente, no Brasil, os juros é muito alto, gente. Muito alto, diferente de outros países. E aqui é onde mais custa caro se endividar. E qual perfil de pessoa você acha que se endivida mais? Eu acho que quem se endivida mais, assim, tem o jovem que ainda está no começo da vida, ele acaba se endividando, né? Porque ele ganha menos e precisa, até por essa competição, né, dos amigos e tal, ele precisa ter o iPhone, etc. Então essa pessoa acaba se endividando, mas ela tem um horizonte de vida muito longo e até tem um tempo, né, de digerir isso. Mas é um momento perigoso, você não pode, como eu falei, exagerar. E tem o idoso vai já numa outra fase da vida, que ele passou a ganhar menos, ele tem lá uma aposentadoria que não é lá essas coisas, e ele começa a ter gasto com saúde, gasto com remédio, então é um outro perfil para se endividar. Acho que no meio do caminho, isso aí, na faculdade de economia a gente aprende, né? Tem uma curva da vida em que você tem a fase inicial complicada, a fase final complicada, e você tem a melhor fase no meio ali, onde você ganha mais, consegue gastar mais e não se endividar e ainda poupar. Mas eu acho que tem o paradoxo, vou chamar assim, da vida das pessoas, é que você tem.
justamente aquelas pessoas que passam a ganhar mais e passam a gastar muitas vezes por pressão muito mais do que ganham, e aí se endividam, e aquela pessoa que quer mostrar que tem. Então, esse perfil é o pior perfil, porque ele parece rico e não é rico, e só tem dívida. Então, esse perfil é complicado. É muito ó, Hoje gente. em dia até ser pobre é caro. E isso aí eu concordo, gente, porque assim, imagina só, se você é pobre. A pessoa que é pobre, ela não consegue nem ir no baile da própria comunidade sem ter dinheiro, entendeu? Porque como que ela vai comprar a O dose dela, o copão dá copão de 10. 10, entendeu? Um copo dá 10. Se você quiser dois copos, já vai dar R$ 20. Aí já é difícil, gente. O pobre não tem vez, E eu entendeu? Não acho tem- engraçado que a gente tá falando com o economista e a nossa maior conta aqui foi um copo dá 10, dois copos vai dar 20. Vai dar E 20, acabou. entendeu? Porque pra mim é isso, gente. Como um mais um são 11, né, amiga? Um mais um é 11. É Então é 11. isso, gente. A gente tem que somar. É isso, é só somar. Hoje em dia, até para ser pobre, custa caro, porque o custo de vida é muito alto. Então, mesmo você gastando muito pouco, você gasta muito, vamos dizer assim. Porque a comida sai cara, morar sai caro, ainda mais que a gente que vive, a maioria da população, em grandes cidades, né? A vida urbana é muito cara, o transporte é caro. Então, é um grande desafio, né? Então, você realmente tem que ganhar muito dinheiro para ter um padrão de vida bom e não se endividar. Mas como é que você conquista isso? Esse que é o ponto. Eu acho que aí você tem que batalhar muito, você tem que estudar muito, você tem que se esforçar muito. Nada sai na maciota, entendeu? Tem que ter muito, muito esforço para chegar lá. Eu falo isso de experiência própria. Agora me conta aqui uma coisa. Você acha que, de fato, o transporte público que a gente utiliza aí, né, que o nosso belo governo dispõe pra gente utilizar, você acha que esse transporte, ele vale o que realmente ele custa, o que a gente paga por ele? A discussão do que se paga pelo transporte público é muito forte, até nos especialistas. Eu sou um especialista em mobilidade urbana, um economista de transportes, digamos assim. A empresa que eu tenho, a Dax, ela é especializada em fazer estudos, em planejar justamente a mobilidade urbana, né? Metrô, trem, ônibus, etc. Então, e eu conheço muitos colegas meus dessa área defendem que o transporte devia ser mais barato, o transporte público coletivo, né? A tarifa devia ser menor, até zero, né? Tem um grande movimento que a gente chama de movimento da tarifa zero. Isso é uma realidade para a população que realmente precisa usar. Assim, eu não gosto de falar para a população que precisa usar transporte público, porque todo mundo deveria usar. Mas quem acaba não tendo outra possibilidade, pagar o Uber, ter o próprio carro, etc., acaba tendo que usar o transporte público e a população muitas vezes que ganha menos. Uhum. Deveria ser mais barato, deveria. Mas ao mesmo tempo ele deveria ter mais qualidade. Devia ter mais trens passando, mais ônibus passando, com menos pessoas, né? Menos lotação, ônibus de melhor qualidade. Isso realmente é o que a gente busca na área, né? A gente faz todo esforço na área de colocar mais dinheiro nesse setor para melhorar a qualidade e tentar cobrar menos da população para que ela possa usar, pagar, né? Ter um menos impacto no dia a dia dela com esse custo e usar decentemente e que mais pessoas usem, né? Isso que a gente quer nesse setor, que mais pessoas usem. Então, assim, o transporte público está um pouco ó, eu diria. Está um pouco ó. Eu Total, acho, gente. inclusive, a polêmica que tem entre quem defende a tarifa zero, quer dizer, não pagar nada, e aqueles que falam, não, tem que se pagar, é que assim, o que as pessoas não é que não queiram pagar, as pessoas querem pagar para ter qualidade. Na hora que não tem qualidade, aí você fala, então não pago? Não, pague, mas tenha qualidade. Então, existe uma certa polêmica, porque tem pessoas que dizem que tem que ser realmente zero, de graça, como é a saúde e o SUS, como é a educação pública. Então, eu não estou aqui dizendo, defendendo um lado ou outro, mas hoje, no Brasil principalmente, existem segmentos que defendem a tarifa zero, não pagar nada, mas eu diria que a UITP, essa plaquinha aqui, foi da reunião que eu presidi do Comitê de Economia da UITP,
que é uma associação mundial que discute o transporte público, e eu presido esse comitê de economia. A posição oficial dessa associação não é que se deva colocar a tarifa zero em qualquer lugar, mas que se deva pôr a qualidade no transporte, porque senão fica o ó. Para não ficar o ó, tem que ter qualidade. Tem que ser zero mesmo, entendeu? Eu, como uma pessoa com propriedade, utilizo o metrô e transporte público todos os dias. Tem que ser zero, sim. Tem que ser zero, gente. Eu amo, inclusive, né? Que agora, aqui de final de semana, assim, eu não sei quem tá vendo isso, de onde você mora, onde você está, mas aqui em São Paulo, nós, né, nós dolls, nós bonecas, DDD temos 11. DDD 011, localiza aí, bebê. Nós temos a nossa tarifa zero, entendeu? Eu, por exemplo, eu ando pra lá e pra cá, gente, de Domingão, ônibus de bebê. domingo. Inclusive hoje mesmo aqui, ó, eu vim de ônibus. Aceitem, aceitem. Tarifa zero é tudo, né, gente? É isso. Pra mim, é o babado, é o que há. Eu adoro. Uma coisa que me incomoda muito são pessoas que colocam, que criaram essa caixinha de que transporte público é para um determinado grupo exclusivo de pessoas que tem uma situação financeira não tão alta. Pessoas, enfim, que estão ali numa situação Gente, mais pra mim, complicada. eu não acho que seja vergonha nenhuma utilizar transporte público, entendeu? Às vezes, inclusive, um metrô é bem mais rapidinho do que o seu Exatamente. Uber aí, entendeu? Porque você é que fala, ai, eu não gosto de pegar metrô. Aí a gente vai ver onde a pessoa mora. Onde que a pessoa mora? Lá no Rio Taioca. Aí ela atravessa a cidade inteira de Uber, paga uma nota, né, que às vezes nem tem, tudo isso só pra não descer do pedestal e pagar cincão aí no metrô, entendeu? Eu já prefiro pegar esses 90 e utilizar o quê? Bom, R$ 5, vou pegar o meu metrô, depois eu tenho o quê? R$ 80 aí pra Que lacrar, delícia. entendeu? Delícia, Não, gente. e é um pensamento idiota, querendo ou não, é um pensamento idiota, porque a gente tem essa questão, a gente tem várias discussões, o Flávio abriu E aqui. entra muito no que a gente falou aqui, né, amiga? Andar de Uber e transparecer que você anda de carros de aplicativo, outros recursos aí, não te faz mais rica, amor. Não te faz mais rica. Exato, te faz mais pobre, inclusive. É, mas bem mais pobre, né, entendeu? Vamos falar disso. Dependendo do horário, muito mais pobre. Morando em São Paulo, uns R$ 100 mais pobre aí. É, e aí fora que tem a sua sanidade mental, né? Porque pegar Uber, pegar carro de aplicativo aí, nesse trânsito que a gente vive, em horário de rush, ai, amor, ó, me desculpa, Eu se entendo, preocupe. mas o meu problema é esse, exclusivamente com pessoas que acham que, esse daqui é rico, esse daqui é pra pobre. Gente, é idiota, é simplesmente idiota você ter esse pensamento e falar, não, eu sou rico, então eu não vou andar de metrô. Gente, querendo ou Total, não, amiga, a gente tem essas concordo. discussões, mas querendo ou não, hoje as nossas linhas, todo o nosso sistema de transporte público tá muito bom. É muito bom, É muito gente. bom. É Então muito é bom. idiota você ficar, vou lá pra não sei onde, 50 minutos de Uber e assim, tirando situações específicas, mas 50 minutos, sendo que você poderia pegar, sei lá, 20, 15 no transporte público e resolver mil problemas, sendo que isso sem considerar questão de poluição, questão de mil coisas. Gente, é idiota. Então eu vou falar aqui, eu não fecho com pessoas que ficam, transporte público é pra pobre. Não. E também, amiga, você tocou num tópico bem importante, porque, por exemplo, assim, em outras cidades aí, né, da Europa, gente, transporte público é horrível. É pior do que o daqui. É 1000 vezes pior do que o daqui. Lá em Nova York tem até rato passando, gente. Você tá aí no trilho, você tá lá, você tá dentro do metrô. Tá olhando lá pro trilho, tem, ó, 3 ratinhos. 3 ratinhos. Rato, meu querido rato. Todo mundo ali passando. Cegos. Entendeu? E os São ratos se três. bobear devem ser cegos, deve ter até catarata, filha. Com o tanto de poluição que tem ali naquele lugar. E daí, não, lá é cool, é luxo. A gente, não. Ó, então, senhorito Flávio Cheves, você acha que todo mundo tem as mesmas 24 horas? Olha, pergunta difícil, né? A percepção do tempo, inclusive, é a variável, vou chamar assim, é o elemento que a gente na economia de transportes usa para avaliar. Porque quando eu faço, por exemplo, um sistema de transporte rápido, mais rápido é o metrô, comparado, por exemplo, com o próprio ônibus ou carro que está na superfície, um metrô enterrado que vai por um túnel rapidamente, o que justifica isso é o tempo que você ganha. Então, a gente faz pesquisas na área de transporte para avaliar o valor do tempo das pessoas. E o valor do tempo de quem ganha menos
é menor do que quem ganha mais, que é o time is money. É isso? E o que acontece então? Quer dizer que as 24 horas de uma pessoa A é diferente de uma pessoa B, que tem a ver com o ganho. Isso é assim que se trabalha na economia de transportes. O que eu estou dizendo é então que quem ganha menos, quem é mais pobre, o tempo vale menos de quem ganha mais. Porque a pessoa tem mais renda, significa que a hora dela é uma hora mais cara, porque ela trabalha e ganha mais. E isso é uma polêmica, porque quando eu estou fazendo um sistema de transporte para uma pessoa mais pobre, o valor que você ganha com esse sistema é menor quando tem pessoas mais pobres. Se eu coloco gente mais rica nesse sistema, ele ganha um grande valor. E aí justifica. Mas aí então, qual que é a conclusão? Se eu for fazer um sistema para o segmento mais pobre da população, ele traz menos volume de benefícios econômicos. E aí eu fico com mais dificuldade de fazer esse investimento. Se eu faço um sistema para a parcela mais rica da população, é mais fácil investir. Por exemplo, aeroportos. Em geral, quem usa mais avião tem mais dinheiro, é mais rico. É o mundo corporativo, né? São homens de negócios, como eu, que vão viajar de avião, porque você consegue pagar a passagem, tem uma reunião importante numa outra cidade, você vai de avião. Então, aeroportos, aviação recebem muitos investimentos, as empresas ganham dinheiro ali e você tem menos subsídios públicos. E é um setor que vai, né? Quando você vai no transporte público, ônibus, metrô, você vê como é difícil colocar isso para a população, como é difícil aumentar esse serviço para a população. Por quê? Por causa dessa conta que eu falei, meio controversa, meio paradoxal. Mas é assim que a gente tem trabalhado, infelizmente. E aí complica, né, gente? Então, 24 horas realmente não é igual para todo mundo, não. Porque, por exemplo, a gente não tem como comparar uma pessoa que, por exemplo, faz todo esse percurso, né, de trajeto, porque, por exemplo, se ela trabalha 7 horas no dia, 2 horas já são de transporte público, ou seja, ela perde 9 horas do dia. Não tem como a gente comparar com uma pessoa que, por exemplo, tem, né, um cargo melhor, um poder aquisitivo maior e trabalha no conforto da sua casinha, entendeu? No horáriozinho dela de almoço, ela vai fazer o quê? Ela vai pra academia dela, ou ela vai pro yoga lattes dela, ou ela vai pro hot yoga dela, entendeu? Não tem como a gente comparar. Então, pra mim, amiga, as 24 horas do pobre, ela é muito mais difícil. Muito mais difícil, É gente. completamente diferente. E daí vem aquela pessoa que todo mundo conhece aqui, alguém que posta no TikTok, ai, não vai pra academia porque não tem tempo. Ai, gente, mas tem tempo sim. Por que você não Ai, faz tem como eu iPhone e faço? é Tem iPhone e riquinha. é riquinho. Tu tem chifre, Exatamente. não é boi, caralho. Mas é exatamente isso. Daí a pessoa vai virar pra você, não. Mas ó, eu faço assim, aprende comigo. Eu acordo às 4 da manhã, é muito difícil minha vida, faço meu devocional, daí eu vou escutar musiquinha, daí escovo meu dente, já tomo meu pré-treino, daí não sei o que, daí eu passo 3 horas estudando pra não sei o que, daí eu saio pra almoçar, depois eu volto, vou pro Pilates, daí eu fico trabalhando no computador na empresa do meu pai, que eu mereci, E é eu muito tô ali engraçado, porque eu mereci. é muito engraçado você falar disso, amiga, porque você é aquela amiga que só estuda. É aquela amiga que só estuda. Ela não faz mais nada, gente, ela só Eu tava estuda. tentando ser fofo. Gente, é babado. Ela só estuda. É Eu aquela tava amiga que tentando ser sempre, fofo. ai, tô fazendo sei lá o que curso. Ai, tô fazendo sei lá o que. Ai, eu vou começar um curso. Ai, eu vou fazer não sei o que. Mas ó, Gente, ela nunca termina de agora eu vou estudar, nunca botar para. meu pau na mesa. O ponto é, eu tô ali numa situação de privilégio também. Então, pra pessoas em situação de privilégio, acho que pra todas as pessoas isso tudo é muito importante. Mas se você tem oportunidade de estudar, se tem oportunidade de fazer coisas, gente, isso é um negócio absurdo. Sim. Isso é um negócio absurdo, te coloca na frente de, tipo, de muitas coisas. Porque, pô, se você tem a oportunidade de fazer coisas, de aproveitar esse tempo que você tem, é isso. É muito melhor do que pessoas que têm esse tempo, que têm dinheiro, que tem um monte de coisa, daí fica, não. Ai, que Total, minha vida. amiga. Eu poderia chegar aqui, ai, minha vida é muito sofrida. Mas é Eu acordo e faço, isso. não. Eu fico estudando, faço ali meu trabalho, faço 10 do lanche, faço aqui, viajo ali, eu quero fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, me resolvo. Eu não fico tipo, ai, nossa, porque isso, aquilo. Não, gente. É isso. Aceitar a realidade, tem que fazer. É isso, gente. É a realidade nua e crua, entendeu? Todo mundo tem a mesma 24 horas? Não. Não tem, porque assim, gente, às vezes, se tá o ó aí, não tá o ó aqui. Mas se tá o ó, a gente não quer, né, amiga? E se tiver também, ninguém vai saber. Porque eu aprendi na vida que se tiver uó, você não pode falar que tá uó. Exatamente. E daí, se Então, você falar, vai ficar uó, daí ninguém quer que fique uó, daí você tem que falar tá uó, não tá uó. Daí eu falo, não tá uó, daí, mesmo se tiver uó. E é isso. e é isso, gente. Então hoje a gente não vai finalizar com então tá o ó, porque, né,
Ficou meio indefinido hoje aqui. Hoje a gente não sabe se tá o ó ou não, entendeu? Então aí eu deixo essa reflexão pra você. Tá o ó ou não tá o ó? Bom, gente, como o tempo vale dinheiro, time is money, acabou meu tempo. Foi um prazer aqui falar com vocês, porque não tá o ó, né? Realmente não tá o ó. E eu me despeço de vocês. É a minha plaquinha, né? É mim. Tchau. Se ele que entende tá tendo que ir, tempo é dinheiro, eu não sei pra onde eu vou, mas eu também vou ter que ir. É isso, gente. Acabou aqui. Eu vou ter que ir, não sei. Eu Beijo. vou. Onde me chama?